Lei 1 das 48 Leis do Poder. Não ofusque o brilho do mestre. Veredito. Sempre trabalhe para que aqueles acima de você se sintam naturalmente superiores. Ao tentar agradar ou impressionar, evite exibir excessivamente seus próprios talentos ou arriscará o efeito oposto, gerar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que realmente são e você alcançará o auge do poder. A transgressão da lei. Nicolas Fouquet, ministro das Finanças de Luís XIV nos primeiros anos de seu reinado, era um homem generoso que apreciava festas extravagantes, mulheres bonitas e poesia. Ele também tinha gosto por riquezas dada a natureza de sua vida extravagante. Fouquet era inteligente e indispensável para o rei e, portanto, quando o primeiro-ministro Jules Mazarin faleceu em 1661, o ministro das Finanças esperava ser nomeado como seu sucessor. No entanto, o rei optou por eliminar esse cargo. Essa decisão e outros sinais levaram Fouquet a suspeitar que estava perdendo prestígio e ele decidiu agradar o rei organizando a festa mais espetacular já vista. Aparentemente a festa celebraria a conclusão do castelo de Fouquet-Vaux-le-Vicomte, mas sua verdadeira intenção era homenagear o rei que era o convidado de honra. A nobreza mais ilustre da Europa e alguns dos grandes intelectuais da época, La Fontaine e La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, estavam presentes. Molière escreveu uma peça para a ocasião na qual ele próprio deveria representar no encerramento da noite. A festa começou com um farto jantar com 7 pratos, alguns vindos do Oriente jamais provados na França, assim como outros criados especialmente para aquela noite. A refeição foi acompanhada de música encomendada por Fouquet para homenagear o rei. Depois do jantar houve um passeio pelos jardins do castelo. Os pátios e fontes de Vaux-le-Vicomte serviram de inspiração para Versalhes. Fouquet pessoalmente acompanhou o jovem rei pelos canteiros de flores e arbustos alinhados geometricamente. Chegando aos canais dos jardins, eles assistiram a um espetáculo de fogos de artifício seguido da representação da peça de Molière. A festa continuou até altas horas da noite. Todos concordaram que nunca tinham visto nada mais deslumbrante. No dia seguinte, Fouquet foi preso pelo chefe dos mosqueteiros do rei d'Artagnan. 3 meses depois ele foi a julgamento sob a acusação de ter roubado o tesouro do país. Na verdade, a maior parte do roubo do qual estava sendo acusado ele havia cometido em benefício do rei e com a sua permissão. Fouquet foi considerado culpado e enviado para a prisão mais isolada da França, no alto dos Pirineus, onde passou os últimos 20 anos de sua vida em confinamento solitário. Interpretação: Luís XIV. O Rei Sol era um homem orgulhoso e arrogante que desejava ser o centro das atenções, sempre não suportava ser superado em prodigalidade por ninguém e certamente não por seu ministro das Finanças. Para substituir Fouquet, Luís escolheu Jean-Baptiste Colbert, um homem famoso por sua parcimônia e por promover as festas mais insípidas de Paris. Colbert assegurou que todo o dinheiro liberado do tesouro fosse direcionado diretamente para as mãos de Luís. Com o dinheiro, Luís construiu um palácio ainda mais magnífico do que o de Fouquet, o glorioso Palácio de Versalhes. Ele usou os mesmos arquitetos, decoradores e paisagistas. E em Versalhes, Luís deu festas ainda mais extravagantes do que aquela que custou a Fouquet sua liberdade. Examinemos a situação. Na noite da festa, à medida que Fouquet apresentava a Luís um espetáculo após outro, cada um mais imponente que o anterior, ele acreditava que estava demonstrando sua lealdade e devoção ao rei. Ele achava que a festa não apenas o faria cair de novo nas graças do rei, mas também mostraria seu bom gosto, relacionamentos e popularidade, tornando-o uma figura indispensável ao rei e provando que seria um excelente primeiro-ministro. No entanto, cada novo espetáculo, cada sorriso de apreço dos convidados dirigido a Fouquet fazia Luís achar que seus próprios amigos e súditos estavam mais encantados com o ministro das Finanças do que com o próprio rei, e que Fouquet estava na verdade exibindo sua riqueza e poder. Em vez de lisonjear Luís XIV, a sofisticada festa de Fouquet ofendeu a vaidade do rei. Luís não reconheceria isso diante de ninguém, é claro. Pelo contrário, ele encontrou uma desculpa conveniente para se livrar do homem que inadvertidamente o fizera se sentir inseguro. Este é o destino, de uma forma ou de outra, de todos aqueles que desestabilizam a noção de identidade do mestre, cutucam sua vaidade ou o fazem desconfiar de sua própria superioridade. No início da noite, Fouquet estava no topo do mundo.
Quando ela terminou, ele estava no chão. Voltaire, de 1694 a 1778. A lei observada no início do século XVII, o matemático e astrônomo italiano Galileu encontrou-se em uma situação precária. Ele dependia da generosidade dos grandes governantes para apoiar sua pesquisa e, como todos os cientistas do Renascimento, às vezes presenteava seus principais patronos com suas invenções e descobertas. Certa vez, por exemplo, ele ofereceu um astrolábio que havia inventado ao Duque de Gonzaga. Posteriormente, dedicou um livro explicando o uso do astrolábio aos Médici. Ambos os governantes ficaram gratos, e por meio deles, Galileu conseguiu conquistar mais alunos. No entanto, não importava o tamanho de sua descoberta, seus patronos geralmente o recompensavam com presentes em vez de dinheiro. Isso o deixava em constante insegurança e dependência. Deve haver uma maneira mais fácil, ele pensou. Em 1610, Galileu encontrou uma nova estratégia quando descobriu as luas de Júpiter. Em vez de compartilhar a descoberta entre seus patronos, como havia feito no passado, ele decidiu se concentrar exclusivamente nos Médici. Ele os escolheu por um motivo. Pouco depois de estabelecer a dinastia dos Médici em 1540, Cosimo I havia escolhido Júpiter, o mais poderoso dos deuses, como seu símbolo, um símbolo de poder que ultrapassava a política e os bancos, um símbolo associado à Roma antiga e suas divindades. Galileu transformou sua descoberta das luas de Júpiter em um evento cósmico homenageando a grandiosidade dos Médici. Logo após a descoberta, ele anunciou que as estrelas brilhantes das luas de Júpiter apareceram em seus telescópios ao mesmo tempo em que Cosimo II estava sendo entronizado. Ele afirmou que o número de luas, 4, correspondia ao número de Médici. Cosimo II tinha 3 irmãos e que as luas orbitavam Júpiter da mesma maneira que esses 4 filhos orbitavam Cosimo I, o fundador da dinastia. Mais do que uma coincidência, isso demonstrava que os próprios céus refletiam a ascendência da família Médici. Após dedicar a descoberta aos Médici, Galileu encomendou um emblema representando Júpiter sentado em uma nuvem com as 4 estrelas girando ao seu redor e presenteou Cosimo II com o símbolo de seu vínculo com as estrelas. Em 1610, Cosimo II nomeou Galileu filósofo e matemático oficial da corte, com um ótimo salário. Para um cientista, isso foi um grande golpe. Os dias de mendicância por patrocínio haviam chegado ao fim. Interpretação: Galileu aproveitou mais com sua nova estratégia do que com todos os anos de busca por patrocínio. A razão é simples: todos os mestres desejam se sentir seguros em sua posição e superiores às pessoas ao seu redor em termos de inteligência, sagacidade e charme. É um erro de percepção fatal, mais comum, acreditar que exibindo e alardeando seus dons e talentos você está conquistando o afeto do Senhor. Ele pode fingir apreço, mas na primeira oportunidade, ele o substituirá por alguém menos brilhante, menos atraente e menos ameaçador, assim como Luís XIV substituiu o brilhante Fouquet pelo apagado Colbert. E, como no caso de Luís XIV, ele não admitirá a verdade, mas arranjará uma desculpa para se livrar de sua presença. Essa lei implica 2 regras que você precisa entender. Primeiro, é possível brilhar mais do que o Senhor inadvertidamente, apenas sendo você mesmo. Existem senhores que são mais inseguros do que outros, monstruosamente inseguros. Você pode naturalmente brilhar mais do que eles com seu charme e graça. Ninguém possuía mais talentos naturais do que Astor Manfredi, príncipe de Faenza. O mais belo de todos os jovens príncipes da Itália, ele cativava seus súditos com sua generosidade e espírito liberal. Em 1500, César Borgia sitiou Faenza quando a cidade se rendeu. Os cidadãos esperaram o pior do cruel Borgia, que, entretanto, resolveu poupá-la. Ele simplesmente ocupou a sua fortaleza, não executou nenhum dos seus cidadãos e permitiu que o príncipe Manfredi, com 18 anos na época, permanecesse com a sua corte em total liberdade. Mas, poucas semanas depois, os soldados arrastaram Astor e Manfredi para uma prisão romana. Passou-se 1 ano e o seu corpo foi pescado no rio Tibre, com uma pedra amarrada no pescoço. Borgia justificou o ato terrível com uma história inventada de traição e conspiração, mas o verdadeiro problema foi que ele era notoriamente fútil e inseguro.
O jovem brilhava mais do que ele sem fazer nenhum esforço devido aos talentos naturais de Manfred. A sua simples presença fazia a Borgia parecer menos atraente e carismático. A lição é simples: se não for possível evitar ser charmoso e superior, você deve aprender a evitar esses monstros de vaidade. E isso, ou descobrir um jeito de apagar as suas boas qualidades quando estiver na companhia de um César Borgia II. Não imagine que pode fazer tudo o que quiser porque o senhor gosta de você. Livros inteiros poderiam ser escritos sobre favoritos que caíram em desgraça por considerar garantido seu status, por ousar brilhar. No Japão do final do século XVI, o predileto do imperador Hideyoshi era um homem chamado Senno Rikyu, principal mestre da cerimônia do chá, que havia se tornado uma obsessão da aristocracia. Ele era um dos conselheiros de maior confiança de Hideyoshi, possuía o seu próprio alojamento no palácio e era reverenciado por todo o Japão. Entretanto, em 1591, Hideyoshi mandou detê-lo e sentenciou-o à morte. Rikyu optou por tirar a própria vida. A causa dessa súbita reviravolta na sorte foi desvendada posteriormente. Parece que Rikyu, antes um camponês e depois o favorito da corte, tinha encomendado a escultura de uma imagem de madeira representando-o com sandálias, um símbolo de nobreza e uma atitude arrogante. Essa escultura foi colocada no templo mais importante dentro das muralhas do palácio, visível a toda a realeza que passava por ali. Para Hideyoshi, isso significava que Rikyu tinha ultrapassado os limites. Ao presumir que tinha os mesmos direitos que a alta nobreza, ele negligenciou o fato de que sua posição dependia do imperador e chegou a acreditar que a tinha alcançado por mérito próprio. Esse foi um erro de cálculo imperdoável e ele pagou com a vida. Lembre-se do seguinte: não considere sua posição como garantida e nunca permita que um favor recebido vá à sua cabeça. Ciente dos perigos de ofuscar seu mestre, você pode aproveitar essa lei. Primeiramente, é necessário elogiar e agradar seu mestre. A adulação explícita pode ser eficaz, mas possui limites, é excessivamente direta e evidente, deixando má impressão nos outros cortesãos. Agradar de maneira mais sutil é muito mais eficaz. Se você for mais inteligente que seu mestre, por exemplo, faça parecer o contrário e deixe-o aparentar ser mais inteligente do que você. Demonstre ingenuidade. Faça parecer que precisa de sua habilidade. Cometa erros insignificantes que não terão impacto a longo prazo, mas que lhe proporcionarão a oportunidade de pedir ajuda. Os mestres adoram essas solicitações. Um mestre que não possa compartilhar sua experiência pode voltar sua ira e descontentamento contra você. Se suas ideias forem mais inovadoras do que as de seu mestre, atribua-as a ele da maneira mais pública possível. Deixe claro que seu conselho é apenas a reiteração de um conselho dele. Se você for mais perspicaz do que seu mestre, tudo bem em assumir o papel de bobo da corte, mas evite parecer insensível e mal-humorado em comparação. Suprima um pouco seu senso de humor, se necessário, e descubra como fazer parecer que é ele quem está entretendo e alegrando os outros. Se você for naturalmente mais sociável e generoso que seu mestre, tenha cuidado para não ser uma sombra que obscurece seu brilho aos olhos dos outros. Ele deve parecer como o sol em torno do qual todos gravitam, irradiando poder e esplendor, o centro das atenções. Se você for encarregado de distraí-lo, a demonstração de seus recursos limitados conquistará sua simpatia. Qualquer tentativa de impressioná-lo com sua graça e generosidade pode ser letal. Aprenda com a história de Fouquet ou aceite as consequências. Em todos esses cenários, não é fraqueza dissimular sua força se, no final, isso conduzir ao poder. Ao permitir que outros eclipsarem seu brilho, você permanece no controle da situação em vez de ser vítima da insegurança alheia. Isso será extremamente útil no dia em que decidir elevar seu status inferior. Se, como Galileu, você conseguir fazer com que seu mestre brilhe ainda mais aos olhos dos outros, então você se tornará um mensageiro dos deuses e será promovido imediatamente. Autoridade: evite ofuscar seu senhor. Toda superioridade é detestável, mas a superioridade de um súdito sobre seu príncipe é não apenas tola, mas também fatal. Essa é uma lição que as estrelas no céu nos ensinam,
Elas podem ser equiparadas ao Sol e tão brilhantes quanto ele, mas nunca aparecem ao seu lado. Baltazar Gracian, de 1601 a 1658. Assista à próxima lei das 48 leis do poder que vou deixar aqui agora na tela final ou vá para a playlist e escolha a lei que deseja ouvir. Valeu, falou, fui.